Por que nasceu no Ceilão? No Ceilão. Então, na verdade, nós temos uma herança familiar, tanto eu como ele, né? Desse trabalho social. E a gente, assim, sempre amou muito cuidar de pessoas, né? Idosos, crianças. E aí, uma senhora da igreja, não era nem da nossa comunidade, trouxe uma menina de rua, né? Chamada Guiomar. Até tenho vontade de encontrá-la. Né? Para nós cuidarmos, trouxe e deixou dentro da nossa casa. Ela era da idade da Télcia na época. Na verdade, essa senhora hoje ela era de uma outra denominação, a igreja metodista, e foi fazer um trabalho na prisão, na cadeia pública de Londrina. Aí chegou lá, viu uma menina que estava presa com adultos, homens, e a menina com 11 anos, parece-me, e a menina era prostituta já e ladra. Dizia estar grávida. E aí ela foi falar com o delegado, doutor Petrucci. Falou, a senhora não pode deixar essa menina aí. Falou, eu não tenho onde colocá-la, se a senhora quiser levar, a senhora pode levar. Ela pegou a menina da cadeia e trouxe para nossa casa. E aí, então, foi aí que começou. Começou. Né? Pode continuar aí. Então ela foi dormir no quarto com as meninas, com a Tânia e com a Télcia, no mesmo quarto. Eu não tinha outro, né? E logo depois, uma moça também, que morava com o senhor casado, e não deu certo o casamento dela, ela largou dele e veio para minha casa também. E aí nós começamos, não tinha onde colocar mais, né? Foi quando nós alugamos a primeira casa. Aí com 2 meses nós estávamos com 7, 8 moças. Só alugar a casa já encheu. E aí a casa se encheu. E os primeiros móveis dessa casa foi dessa moça, né? Ela trouxe a geladeira, o fogão, que era a casa dela, né? E nós começamos a casa, alugamos a casa ali perto da rua Amapá. Isso. E assim começou. E aí com 6 meses nós estávamos com 4 casas alugadas. E logo depois tivemos que alugar mais porque as meninas vinham dependentes de álcool. Porque não era droga naquele tempo, era prostituição e álcool. Isso. Aí não podia comprar nem desodorante líquido que elas bebiam. Aí elas não conseguiam cuidar das crianças, nós vimos que aí a Igreja Presbiteriana do Brasil nos deu uma força para a gente alugar mais uma casa onde ficavam só as criancinhas. Chamava o Cestinho de Moisés. Chegamos a ter 15 bebês, do lado da casa. Então elas viam os filhos, ficavam com eles, mas não tinha condição de cuidar. À noite, por conta da crise de abstinência, elas queriam... Podia machucar a criança, então as crianças ficavam lá e esse grupo da presbiteriana, da SAF, eles pagavam aluguel, pagavam funcionário, toda a comida das crianças, elas pagavam. E aí elas, para não cortar a ligação, à noite, cada uma pegava a sua criança e levava para dormir com elas. No dia seguinte, a cuidadora chegava, recolhia todas as crianças ali. Tinha pessoas que vinham como voluntários, né, para dar comidinhas, eram 10, 12 criancinhas, então uma pessoa só não dava conta. Então vinha pessoas que ajudavam a cuidar. Né? Então aí eram 5 casas alugadas, 4 com as mães e uma com as crianças. Começou com uma criança praticamente, né, 10, 12 anos, e por um tempo nós tivemos trabalho com moças, né? Vinham grávidas, alcoólatras, né? E na verdade, não era droga naquele tempo. Na verdade, né? a visão era cuidar dessas moças. A gente fazia evangelismo nas casas de prostituição. Aí a menina falava assim, mas eu até quero mudar de vida, mas para onde é que eu vou? Não tem como. Aí nós sentimos, como igreja, a necessidade de ter um lugar para acolher essas meninas. Então isso foi crescendo, e nós chegamos a trabalhar então com aproximadamente 10 anos com as mães e essas crianças, e depois tivemos que assumir uma casa-abrigo que estava aqui em Londrina e a creche Pindorama, que foram fundados por um pastor que era nosso amigo. Ele entregou para um grupo de Londrina e o grupo estava entregando para a prefeitura e a prefeitura não sabia o que fazer. Então nós assumimos este trabalho, ficamos um tempo com mães e crianças e depois fomos
definindo por trabalhar só com Durante as 2 crianças. anos nós trabalhamos com os 2 grupos, né? Isso. Foi muito difícil esse começo, porque todo começo é difícil, né? A gente não tinha um carro, não tinha dinheiro, eu fazia compra, só o básico, nem margarina eu não comprava, nem carne, arroz, feijão, e ficava devendo, né? Ficava devendo lá, a nota ficava lá e eles me cobrando, aí eu dava um cheque meu, mas eu também não tinha dinheiro, pagava juro no banco, né? Para pagar aquela nota para poder fazer outra compra. Então assim que nós, né? Nós só tínhamos um Volkswagen, e o Volkswagen era o Volkswagen de ir para a igreja, para sair, era só aquele carro, e era o carro de ir para o Buscar verdura. mercadão, buscar verdura. Eu despejava as verduras tudo ali. Depois limpava, às vezes caiu um tomate ou outro caiu por lá. E foi então foi uma coisa assim. No começo eu comprava meia caixinha de tomate, meia caixinha de abobrinha, né? Aí tinha um baiano lá, uma coisa muito linda, né? Ele ficava no meio da banca dele com uma caixa virada jogando. E ele se compadeceu, eu comprava dele, comprava de assim, a senhora não vai comprar mais, eu vou apresentar a senhora aqui para os feirantes, o Ceasa era ali perto onde é o cemitério ali, onde é aquele posto de saúde do Ideal. Não tinha Ceasa, nem feirão, há 43 anos atrás, né? Então, ele me apresentou para o pessoal de lá e eu, daí em diante, não compramos mais verdura. Aí nós começamos a ganhar e ganhei esse senhor chamado Manu, que foi um baiano, um nordestino, a toda a família. Se converteu, né, através desse trabalho. E que hora você ia para buscar esses quando eu ia lá no Ceasa, era 2 horas da manhã. Madrugada. Madrugada. E assim, então, nós fomos conseguindo os carrinhos, né, mais usados, né? E até que chegamos na Kombi, já tivemos 3 Kombis, né? Eu tive uma experiência muito linda com a Kombi, que eu fazia um bazar ali na Praça Rocha Kombi, e a Kombi estava muito ruim. E eu fazia de segunda a sexta, bazar, o dia inteiro. Eu pegava umas roupas lá de Maringá, que eu morei lá, e tinha umas japonesas que traziam roupa do Japão, e daí elas me davam a roupa, eu vendia, metade do dinheiro era delas, a metade ficava com a gente. Eu devolvia o que sobrava. Roupas boas, né? E aí, no finalzinho de uma sexta-feira, eu já ali cansada, a semana toda, a irmã tinha que vir embora mais cedo, acabei ficando sozinha. E a Kombi não andava. Escureceu, eu com essa Kombi lá, e aí ela fazia barulho, mas não andava, eu com a sacolinha de dinheiro no pescoço. Anoitecendo, daí eu tirei aquela bolsinha, joguei lá no meio das caixas. Eu subi em cima da Kombi para pôr o cavalete, pôr as bancadas, né, pôr as caixas por cima. E esse dia eu vi uma foto, eu de saia, não sei como que eu subi de saia. Então, aí eu consegui sair da praça e estacionei ali onde a van hoje era um hotel ali, Berlim. Eu parei ali, sentei no meio-fio, comecei a chorar e fiz uma oração. Falei, Deus, estou cansada, com medo, com vergonha, com fome, sozinha, eu não quero mais essa Kombi. Eu rejeito essa Kombi, em nome de Jesus, eu não quero mais essa Kombi. Aí, na outra semana, nós tínhamos um seminário, o Seminário Osana, que era lá na fazenda, perto de Astorga. E lá, Deus usou um sargento do exército de Curitiba, que não sabia nada da história. Foi para frente e falou, eu vendi um carro, o dinheiro está na poupança, já conversei com a minha esposa, e nós combinamos que nós vamos dar o dinheiro para vocês comprarem uma Kombi. E nós compramos quase zero, né? Nós compramos a Kombi. Não lembro bem que ano que era, mas praticamente zero. A gente não fazia apelo para pegar dinheiro, mesmo que os alunos do seminário não tinham condição de ajudar ninguém. Então, mas ela contou a experiência com o trabalho social e que a nossa maior necessidade seria agora um carro melhor, né? E aí ele já saiu daquela reunião decidido que ele ia doar, em vez de comprar a casa dele, ia destinar aquele dinheiro para a gente comprar um carro melhor para o trabalho social. E assim foram muitas. Essa foi uma de muitas experiências na área do suprimento. De pão, de não ter o pão para o café da manhã, e a tia orar com as crianças, e no outro dia a pia, tinha uma pia assim, tinha uma janela, e embaixo tinha uma pia. A pessoa chegou, abriu a janela e despejou um saco de pão em cima da pia. Leite, de não ter 1 litro de leite, chegou uma mulher com 10 caixas de 12 litros. E falou, olha, a pessoa não quer que fale quem que é, mas ela mandou deixar aqui. 10 caixas de leite. E assim muitas outras experiências, né, de suprimento.
né? Roupa, alimentos, até hoje, né? Graças a Deus. Deus tem sido muito fiel. Uma outra coisa interessante é que nós tínhamos uma casa-abrigo com 30 e poucas crianças, não encontrávamos uma casa para se alugar. Ninguém gosta de alugar para criançada. E também tínhamos uma creche com quase 100 crianças, e a gente precisando alugar ou então comprar alguma, mas nós não tínhamos dinheiro para isso. E aí Deus colocou no coração da Júnia e o irmão José Alves, que hoje já faleceu, ele trabalhava muito no Nuzelon, e aí vamos fazer uma campanha, e a Júnia então sai fazendo contatos com as pessoas da igreja e com pessoas de fora da igreja, e nós conseguimos o dinheiro para comprar a chácara. E aí nós fomos construir a primeira casa para mudar as crianças da cidade lá para a chácara. Aí nós tínhamos que construir. Aí construímos com mutirão, o pessoal da igreja, e ganhamos, através de um senhor que nós conhecíamos, uma família que a gente conhecia, ganhamos o material para construir a primeira casa. E então nós trabalhávamos assim mais fins de semana, feriado, sábado, domingo, ia todo mundo para lá, as mulheres faziam comida, faziam uma trempinha lá e fazia comidinha lá, a gente comia lá, tomava café, e trabalhando ali... Pessoal da igreja, né? Pessoal da igreja, nós construímos com mutirão. Depois foi aprimorando aquela casa, que ficou até mal construída, mas foi melhorando depois. E aí Deus nos deu, na sequência, para comprar a chácara. A Júnia fez os contatos, e pessoas que a gente nunca pensou foi dando dinheiro para nós, um senhor. Deixa eu só contar os milagres. A primeira casa, nós precisamos comprar, conseguia um mês de oração, consegui localizar a chácara, que eu procurei muito, que nós procuramos muito e não achava, né? E aí achamos aquela que nós achávamos que devia ser aquela, né? Mas ali não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha aqueles prédios na frente. Não tinha nada. E aí eu achei a dona da chácara. E foi uma função. Cheguei na casa de uma pessoa, aquela pessoa não estava, esperei, ela foi... Até que 1h da tarde eu estava dentro da casa da mulher, dona da chácara. E eu contei a história para ela, para que seria chácara e tal. Ela chorou, né? Chorou, falou, não tenho para vender, mas vou vender para a senhora à vista. E eu não tinha dinheiro. Né? Era 33 milhões nós vamos comprar. Na ocasião. Aí nesse e-mail eu falei, senhora, prepara a documentação que nós vamos comprar, em nome de Jesus. Não tinha um centavo. Deus sopou o coração de um irmão que tinha uma chácara ali para lá do HU, que hoje tem aqueles condomínios lindos. Era uma chácara de um irmão. Deus falou com ele, vende a chácara e doa metade para o Nuzelon. Foi exatamente, né, o dinheiro que nós... Eram 5 milhões. Quando ela assinou os documentos, nós pagamos a chácara. Aí depois começamos a construir, assim, com esse mutirão. E no dia de colocar a telha, era aquela telha de barro, eles estavam lá jogando a telha, machucando a mão, não sabia jogar a telha. Chegou um senhor e se ofereceu para jogar as telhas para eles, né? Os irmãos achavam que era amigo dele e ele achava que era amigo dos irmãos, ninguém conhecia o homem. Jogou telha, jogou aquela telha, igual um papel na mão do homem. No fim, até hoje ninguém sabe quem que é esse homem. E é assim que o Nuzelon existe. O Nuzelon nasceu no coração de Deus. Depois nasceu no nosso coração. E nós, então, com muito amor, podemos fazer esse trabalho, com muita oração, muita dependência de Deus, né? Todos os dias eu oro. Hoje eu não estou podendo ir lá, mas eu tenho meu tempo de oração e eu oro pelas crianças. Algumas eu nem conheço, né? Alguns funcionários hoje eu não conheço, mas aqueles que eu conheço eu oro nome por nome, né? E então a segunda casa foi outro milagre, né? Nós tínhamos perdido o homem que tinha uma fazenda e doava o leite para nós. Por alguma circunstância ele cortou o leite. Eu comecei a orar e Deus falou para mim, vai lá. Eu fui lá no escritório dele, lá na Higienópolis, escritório bonito. Quando eu cheguei lá, Deus falou para mim, não fala do leite, fala da casa. Né? A segunda casa estava o terreno pronto, a gente tinha uma casa alugada no Tóquio, o homem pedindo a casa, porque as crianças estavam quebrando a casa dele. Aí eu falei para ele, falei, olha, nós hoje estamos precisando de uma casa, nós não temos condições de alugar casa. A senhora vê quanto fica lá e eu vou dar a casa para a senhora. Ele estava vendendo muito soja na época. E aí, na época, ficou 22 mil, Benedito? 22 mil dólares. Ele pagou todinha a casa para nós. E a terceira casa foi a mesma coisa. Nós, o terreno pronto, esperando, não tínhamos dinheiro para construir.
um médico muito amigo nosso, que a gente já tinha atendido ele como na vida familiar, então era bem amigo nosso, não era da nossa comunidade, mas era bem amigo. E ele teve uma situação lá e o juiz deu uma ordem para ele cumprir uma sentença atendendo no Zelon. Atendendo numa instituição filantrópica. Como ele conhecia o Nuzelon, ele escolheu o Nuzelon. Eu estava lá no dia que ele me ligou, muito feliz que ele ia atender por 8 meses no Nuzelon. Aí o primeiro dia que ele foi lá, ele viu o terreno pronto, Deus falou para ele, constrói a casa. E ele construiu a 3ª casa. E é assim que nós estamos, né? Foi mais $22 mil que ele investiu. Na total dependência de Deus, né? Ele até aqui nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Eu pensando assim, né, e considerando, nós não tínhamos experiência nenhuma com um trabalho social institucional. Uhum. Era tudo assim, muito caseiro, muito... Amador, né? Só nós dois, né? Tem gente... Era adoção, era levar ao médico, era fazer compras, tudo era nós. O juiz da vara de família me chamou-me, que eu representava o Nuzelon na ocasião, e chamou mais 2 líderes de trabalhos sociais para dizer que ele estava com uma situação lá que não sabia o que fazer, que era 2 criancinhas foram abandonadas no hospital e não tinha o que fazer, e ele queria que nós assumíssemos. Aí o seu Pedro, né, que era o diretor do lar Anália Franco, tinha um outro que era diretor de um outro lar, e eu. Os outros disseram assim, nós até podemos ajudar, mas quem é que vai pagar a conta? Então não tinha, o juiz não ia poder assumir nada. Aí eu falei assim para ele, se o senhor me autorizar, eu vou fazer contato com famílias da nossa comunidade e eu levo as 2 crianças e todas que chegarem o senhor pode mandar para nós, que nós arranjamos quem vai cuidar. No outro dia eu recebi as 2 crianças na nossa casa, a gente morava num apartamento, e a Jônia não estava lá, eu tive que dar banho nas meninas, tive que trocar a roupinha delas. No outro dia elas estavam colocadas numa família. E aí o juiz falou, não, o senhor pode colocar quantas o senhor quiser, só me comunica onde elas estão, e com quem, e a orientação que o senhor der, e a gente faz. Num ano eu fiz 22 encaminhamentos, e aí os 22 foram adotados. Acho que 1 ou 2 só que acabaram voltando, mas... Então era assim, eu penso que é como uma criança que vai nascer, e a gente ficou grávido sem planejar, e nasceu. Então o Nuzelon nasceu assim, e até hoje a gente fica muito alegre. Depois Deus foi dando gente para trabalhar, hoje tem vocês, nós temos uma equipe grande, né? Graças a Deus muito boa. Nós não tínhamos isso. Uma equipe grande, uma equipe boa. Hoje nós temos os convênios, a gente não tinha nada na ocasião, né? Para ter uma carninha para as crianças comerem, nós tínhamos que criar uns franguinhos lá no fundo do quintal, matava aqueles frangos, porco, nós criamos porco. Engordamos 10 ou 12 porcos com coisa que eu pegava no Ceasa com as crianças. Folha, 17. Mamão. O povo jogava no latão de lixo, daí a gente pegava e trazia para os porcos, né? Abóbora, mamão, folha. Vinha lotada a Kombi. E aí as crianças não tinham medo de enfiar a mão para pegar, porque tinha abelha, né? E eu falei, não, se você não apertar, ela não te pica. Eu enfiava a mão lá, pegava e levava os latões desse tamanho na traseira da Kombi, enchia, não gastamos 1 centavo. E o dia de matar os porcos? Aí era uma festa. Criançada tudo em volta, e ele ia para lá com o Darcy, o pai da Paula, né? Ele era muito bom, a Dirce. Ajudaram muito a gente, né? Então era uma festa de matar o frango. Primeira vez que nós matamos os frangos, 150 frangos, Lídia. E aí a gente não tinha experiência, foi um grupo de irmãs me ajudar. E o frango ele tem que ter o choque térmico, né, para congelar. Você põe ele na água quente para tirar a pena, depois você tem que pôr na água congelada para poder resfriar e congelar. Eu não sabia. Quase nós perdemos os frangos. E aí nós matamos na mão, aí depois conseguimos frigoríficos, que foi abatendo para nós. Aí logo depois não podemos mais criar,
por conta começou a fazer prédio em frente, tem um mau cheiro, né? Nem frango, nem porco. Tivemos galinhas poedeiras. Uma festa, as crianças colhiam ovo lá no fundo do quintal, né? Então é assim que nós sobrevivemos. Isso foi quando havia ainda só uma das casas, depois foi construindo, foi crescendo, né? E hoje temos... no lugar que a terceira casa hoje era grande. Hoje temos muita gente trabalhando, envolvida, né? E graças a Deus por isso, né? Então a nossa igreja tem uma vocação para trabalhar com pessoas necessitadas, né? Sempre foi assim. A gente fica muito alegre saber que agora estamos completando já mais de 40 anos 43, né? 43 no trabalho, né? E nunca morreu, nunca nós tivemos nenhuma pendência que nos envergonhasse na cidade, né? Verdade. Deus nos sustentou, Deus nos guardou de muitos males, né? E nós estamos animados. Cremos que valeu a pena. Muito. Se tivesse que começar tudo de novo, a gente começaria. Muito. Hoje eu não começo mais nada, né? Só vou ajudando naquilo que já existe, né? Com 80 anos aproximados já, e a dona Júnia com 71. Então hoje nós estamos só assim, assessorando, ajudando e apoiando. Orando, né? Orando. Mas nós já fizemos uma boa parte do trabalho nós fizemos. Né? Eu tenho muita alegria de saber que o nosso lema é fazer com amor, né? Exercendo misericórdia com amor. É uma parte de um versículo da Bíblia, né? E a gente sempre fez com muito amor. Eu nunca, no começo, Lídia, eu não tinha nem um dia de folga. Não tinha uma noite que eu deitava e dormia a noite toda. Teve uma noite que eu saí 4 vezes na mesma noite para levar moças ao médico. Às vezes estava em trabalho de parto, não ganhava o bebê, né? Tivemos uma experiência com uma moça que ficou grávida incorporada. Ela era gorda, bem gorda. E aí ela não sabia que ela estava grávida, nem nós, achava que ela era gorda mesmo, né? E ela entrou no trabalho de parto e não deixava ninguém examinar, ninguém pôr a mão nela. E eu tinha ido já acho que 3 ou 4 vezes com ela lá, na Santa Casa. Aí por fim ele falou, deixa eu vou agora. Chegou lá, falou assim, você amarra ela, pega a força e vê o que ela tem. Porque ninguém dorme já a noite toda com ela gritando. Aí daí a pouco o médico saiu e falou, olha pastor, sabe o que ela tem? Um tumor de pezinho. Ela está com trabalho de parto e não nasce parto normal. Aí teve que fazer cesárea. Então, assim, foi assim, um tempo bem difícil, né? Cuidando delas, né? Com muito, muito amor. Como voluntária, nunca tive salário, mas nunca me importei com isso, Lídia. Essas pessoas ficam tão preocupadas por mim, mas eu nunca me importei de falar, de cobrar. Eu preciso ter um salário, hoje eu tenho minha idade, poderia ter uma aposentadoria, não tenho, né? Mas nunca me faltou nada. Como Deus cuidou do Nuzelon, Deus cuidou de mim, né? Então eu tive sempre muita coragem, muito amor, muita alegria em fazer o trabalho. Fazia bazar, fazia tudo que tinha, tudo que era para fazer, eu fazia, sabe? E então, eu creio que Deus, né, recebeu o trabalho das minhas mãos, né? Então, eu gostaria até de que fosse, né, deixar registrado aqui, né, a nossa coordenadora, né, que é você, né, a coordenadora, as nossas psicólogas, né, que é uma equipe muito boa, assistentes sociais, e mesmo as mães, né, fala hoje as cuidadoras que cuidam das crianças. As meninas do escritório. As meninas do escritório, a Elane, a Lília, a Regiele, né? Uma equipe, pastor Lisanes, uma equipe muito, muito, muito boa, que Deus tem nos dado. Eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque hoje a gente fica tranquilo, né? Descansado, é muita coisa, né? É sindicato que tem que estar tudo, as leis, a documentação, né? Então tudo tem que estar muito certinho. E graças a Deus nós não temos nenhuma pendência, né? Graças a Deus. Tem muita coisa por fazer, né? Muita coisa. Né? Sempre, porque uma casa com 10, 12 crianças, adolescentes, joga bola, quebra vidro, quebra grade, suja muito, né? Quebra guarda-roupa. Então, muita coisa que ao longo dos dias, né, vai se estragando. E então a gente tem que sempre estar arrumando, sempre arrumando. E Deus, mas a gente vai arrumando conforme vai tendo os recursos, né? Conforme nós vamos ganhando, e nós temos muita gente boa.
Tem muita gente boa que tem nos ajudado, graças a Deus. Hoje as casas estão bonitinhas, né? Precisa de alguma reforma ainda, né? Mas estão bem bonitinhas, né? Temos vários meios de transporte, graças a Deus, né? E a gente não tinha nada, né? Era o nosso Volkzinho. Então eu termino falando um salmo que diz assim, não sei nem onde está aquele salmo. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Muitas coisas grandes que Ele fez por nós. E nós reconhecemos então tudo que nós temos, tudo que nós somos, não tem nenhum merecimento humano, veio de Deus, né? É Deus, é claro, Deus usa o homem, Ele nos usa. Eu sempre, quando eu estou lá, que as pessoas chegam com algumas doações, eu falo, a Bíblia fala, tudo que você fizer para um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. É Mateus 25, capítulo 25. Então, então, o braço que Deus tem para pegar no colo, o carinho que Deus tem para as crianças, é através de você e de mim, né? O abraço, o amor, né? Uma palavra de estímulo, uma oração. Quantas vezes eu chego lá e abraço aquela criança, oro por ela, ela chora abraçada comigo. Então, isso aí, Deus faz através de nós, né? Ele não, sem o ser humano, ele não tem como ele vir aqui dar uma mamadeira, trocar uma fralda, né? Ele faz através de você e de mim. Ele conta com você e comigo, né? Graças a Deus por isso, né? Amém.